Bem, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um webinário do Grupo de Interesse Especial SIG Educação e Saúde Digital, que é coordenado pelo professor Luiz Roberto de Oliveira, da Universidade Federal do Ceará, e eu, Renato Sabatini, que sou professor da Universidade, da Faculdade Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Então, hoje nós vamos ter um tema extremamente interessante por todos que se interessam por educação e saúde digital, que vai ser uma palestra sobre modelos de competências, né? O famoso CHA, né? Conhecimento, habilidade e atitude, em saúde digital. E nós temos aqui com um grande especialista, uma pessoa muito ativa nessa área, porque ele tem várias formações, ele vai se apresentar, uma delas em pedagogia, que a gente devia chamar de andragogia, né? Porque é todo mundo já meio velho, né? Já com uma certa idade. E estamos aqui também com muito prazer com meus alunos do curso de tecnólogo de informática e saúde da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, começou em 2019, que é o único curso de tecnólogo EAD em saúde digital. É um programa de 2.400 horas, em que a gente abre 2 vezes por ano as matrículas, né? E muitas dessas pessoas, acho que praticamente todos, é uma segunda carreira, mostrando o interesse de pessoas como médicos, como o pessoal de TI também, Gilberto, de interesse de fazer uma transição de carreira. Ou seja, aqueles que já foram administradores, ou pessoal de TI, ou pessoal da área de saúde, nós temos médicos, nós temos enfermeiras, temos nutricionistas, estão fazendo, às vezes, com grande sacrifício de tempo, esse curso que dura 3 anos, tá? Bem, então, o tema é realmente muito interessante e eu sou muito ligado nesse tema porque eu fui diretor de educação, fundei a diretoria de educação da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Foi lá em 2010. E em 2012, 2011, nós escrevemos um manual de competências em saúde digital, que está disponível, inclusive, no site da SBIS em versão 2.0. Esse manual de habilidades, competências e atitudes, ele foi baseado no CPRIMS, que é o Certified Professional Health Information Management System do Canadá. Tem nos Estados Unidos e tem no Canadá. Eles cederam para nós o manual deles, eu traduzi, adaptei, e ele é a base do exame de certificação profissional, CPTICS. Porque esse CHA aí, ele chama um R, né? É o CHAR, é o reconhecimento. Então, muitos dos profissionais, eu inclusive, acho que é o caso do Gilberto, nunca fizemos um curso de informática em saúde, né? A gente aprendeu na batalha lá, aprendizado em serviço. Então, o CPTICS ele foi feito também para isso, para reconhecer as pessoas que já têm, no mínimo, 3 anos de quilometragem de janela e são capazes de passar num exame com 80 questões, além de ter o currículo no mínimo 3 anos, e essa pessoa recebe um certificado profissional de reconhecimento. Então, seria CHA reconhecido. E depois vocês podem entrar no site da SBIS, que é sbis.org.br/CPTICS, e todo ano a gente faz um exame. Esse ano vai ser em 29 de novembro, em 6 cidades, presencial, inclusive durante o Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, que vai ser em Campinas, na minha cidade natal, onde eu moro também, para comemorar 36 anos de criação da SBIS. Que o primeiro congresso foi em Campinas, em novembro de 1986, certo? E eu fui o presidente do congresso naquela época. Isso é uma coisa extremamente importante para o nosso cenário nacional, de além de você ter um modelo de competência, você ter o reconhecimento dessa competência. Isso faz uma diferença muito grande para o profissional, até em termos de empregabilidade, né? Então, nós estamos aqui hoje começando, discutindo esse tema. Estamos aqui com o professor Luiz Roberto, que ele está homenageando a RNP, não sei se você está reparando. Aí ele está mostrando a rede da RNP, que é formidável hoje em dia, né? É uma das redes acadêmicas mais importantes do mundo e que tornou possível vários projetos, inclusive da RUT, da Rede Universitária de Telemedicina, a existência desse grupo aqui,
de educação médica, de pesquisa em telesaúde, de padrões. Então, vários dos temas de tecnologia acabaram achando um abrigo interessante dentro da RUT. Embora a RUT seja de telemedicina, na realidade ela abrange tudo, né, Gilberto? Existe uma polêmica aí se a informática em saúde é parte da telemedicina ou a telemedicina é parte da informática em saúde, né? Como a gente é da informática em saúde, a gente fala que telemedicina é um dos setores da informática em saúde. Mas o pessoal só faz telemedicina porque é meio bravo, né? Então, nós temos, inclusive, um grupo de discussão de telemedicina e telesaúde na SBIS, que é coordenado por outra nordestina, a professora Magdala de Araújo Novaes, que é do NUTES, né, da Universidade Federal de Pernambuco, e o professor Luiz Roberto é do NUTEDES, que é da Universidade Federal do Ceará. Professor Luiz Roberto, se quiser fazer uma saudação ao nosso amigo Gilberto Vieira, fica à vontade, foi você que convidou, né? Apenas agradecer ao Gilberto pela participação e também pela moderação do professor Sabatini e me desculpar por eu não ter podido estar aqui já no início. Eu estou às voltas com uma tarefa excruciante que é organizar uma PCN e um curso de mestrado profissional. E tem prazo disso até amanhã. E, rapaz, olha, esse último mês foi horrível, né? Eu estou praticamente... Quem já passou por isso sabe. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Eu sei que vai ser uma brilhante apresentação. Muito obrigado. Obrigado. Então, nós estamos com pessoas bem importantes aqui. Também estamos com a Thalita Monteiro, da Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, tá? E vários outros, a Liz Marinho, o professor que já falei, do professor Antônio Carlos Costa, que é meu companheiro lá da Baiana, o Anderson, que também é nosso aluno. Então, vamos lá. Quer dizer, muito obrigado novamente, Gilberto, pela sua generosidade em participar desse evento aqui e nos iluminar com suas considerações a respeito de modelo de competência. Como eu disse no começo, o modelo de competência é absolutamente necessário num projeto de educação em saúde digital, porque você tem que ter um objetivo, uma meta e um resultado, né? E esse resultado só dá para avaliar se você tiver um padrão de comparação, ou seja, uma lista de objetivos educacionais que abrange conhecimento, habilidade e atitudes. Então, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de pedir que você mesmo se apresente o seu currículo extenso e brilhante currículo profissional. Tá bom, Gilberto? Tá bom. Obrigado, doutor Sabatini. Obrigado, professor Roberto, pelo convite e pela oportunidade aí de participar aqui do SIG. É a segunda vez que eu venho aqui, a primeira faz 2 anos, e eu na época falava sobre o meu projeto de mestrado, e o convite de hoje ele tem relação com o que eu venho estudando aí nos últimos anos, uma vez que essa parte de competência, ou seja, a avaliação por competências, tudo mais, a construção do currículo baseado em competência, foi um dos achados, né, do meu projeto. Então, para quem não me conhece, né, então eu trouxe aqui o meu currículo, mas para que vocês entendam, primeiro, eu não sou médico, nem enfermeiro, ou seja, eu sou um informata em saúde. Então, eu trouxe aqui as duas formações, então, a formação da tecnologia da informação, aonde eu me formei em 96 pela FATEC, como tecnólogo em processamento de dados, e em 2014 eu fiz o curso de especialização em informática em saúde pela UAB Unifesp, foi aonde eu me encantei pela área, né? E desde então eu tenho atuado junto ao grupo de pesquisa de saúde 360 da Unifesp, como também ao próprio curso de especialização, onde eu já atuei como tutor nas últimas 2 edições, e estou concluindo o meu mestrado em gestão informática em saúde. E na área de educação, né, eu sou licenciado em matemática e em pedagogia, como o professor Sabatini falou, eu sou especialista, né, em educação ambiental e em gestão educacional. Então, é importante trazer essas duas informações até para a gente entender que trabalhar por competências é uma ação educacional,
mas ela vai abranger todas as áreas, né? Principalmente a nossa área aí de saúde digital. Tá? Eu trouxe também aqui, eu sempre coloco no meu currículo, eu tenho 2 certificações, não é o CPTICS, né? Então, na verdade, eu tenho 2 certificações da Microsoft, uma como educador certificado e a outra como treinador certificado. Então, eu vou falar um pouquinho dessa questão de certificação e tudo mais à frente, tá? Eu atualmente sou analista de relacionamento para a área de saúde e defesa na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, trabalho junto com a coordenação da RUT, sou professor de ensino médio e técnico no Centro Paula Souza, então faz 10 anos que eu trabalho com avaliação por competência, então esse é um dos motivos que me fez aceitar também essa apresentação e trazer um pouco do tema. Eu espero que vocês fiquem satisfeitos aí, possam colaborar. Antes de eu prosseguir aqui, deixa eu só fazer um teste com vocês. A gente tem um botãozinho aí de levantar a mão, né? Vocês podem levantar a mão aqui, clicar no botão, só para eu fazer uma contagem rápida aqui? Por favor. Perfeito. Então, o pessoal levantou aqui. Tá ótimo. Nós estamos com 17 pessoas, sem contar você. Tá ótimo, então tá bom. Pode baixar a mão, então? Era só fazer um teste mesmo? Aí você fala, mas como assim fazer um teste? Então, porque agora vem a primeira pergunta, né? Quem daqui é professor? Né? Levanta a mão, por favor. Só para eu saber. Então, eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 mãos levantadas. Tá bom. Então, tá ótimo. E aí a segunda pergunta, antes de mostrar, né? Quem aqui é professor e trabalha com avaliação por competência? Então, temos aí 3. Ok. Muito bom. Obrigado, pessoal. Por que dessas perguntas? Né? Faz 10 anos que eu trabalho com ensino técnico. E dentro do ensino técnico, eu vivi esse processo da gente mudar a avaliação, que a princípio era só da forma tradicional, e a forma tradicional, o que a gente faz? Né? A gente segue lá quais são as habilidades necessárias para você se desenvolver e aplica aí, por exemplo, a prova para avaliar se você aprendeu ou não aprendeu. Então, eu passei aí nesses 10 anos do modelo tradicional para o modelo de avaliação por competência. E dentro do modelo de avaliação de competência, a gente vai perceber que não só ele traz aí melhores oportunidades para o aluno, como ele também traz maiores desafios para o professor. Então, isso eu vou deixar para discutir no final, os desafios, né? Mas da mesma forma que a gente trabalha hoje a saúde digital centrada no paciente, né? A gente também, quando faz aí a avaliação por competência, quando a gente desenvolve um currículo pensando em competência, a gente está pensando que o aluno é o centro do processo de desenvolvimento. Então, e que o professor, na verdade, aquele detentor da informação, na verdade, o mediador do processo. Então, tendo em mente essa informação, pessoal, toda vez que a gente falar por um desenvolvimento de currículo em competência, a gente também tem que entender que é trabalho nosso, né, enquanto professores, de ajudar o aluno, e aí você vai criar aí uma série de instrumentos, uma série de métodos para fazer com que o aluno atinja lá a competência esperada. Tá? Então, dito isso, eu vou... vocês lembram que eu falei aqui das minhas certificações, não é? Então, antes de falar dos modelos de competência, vamos falar de modelos, né? Então, dentro de modelos, eu trouxe aqui para vocês, no primeiro slide aqui, os modelos de microcertificações. Né? Microcertificações ou microformações, atualmente aí as empresas de tecnologia, elas têm usado esse tipo de recurso, né? Primeiro para formar mão de obra qualificada e depois para reconhecer aquele profissional que estuda, ou seja, que se desenvolve dentro de determinado assunto, determinado tema.
Então, eu trouxe aqui para vocês alguns badges, né? Ou seja, alguns selos aqui do Google, outros selos aqui do Salesforce, que é uma outra plataforma, né? A Microsoft também adota esse tipo de abordagem, onde a gente reconhece o aluno durante todo o processo. Então, quando a gente fala em microcertificações, significa que o aluno está sendo preparado para um processo maior, que é o processo de certificação, que eu entendo que a maioria das pessoas conheçam, né? É importante ter atenção aqui a esse processo, né, de microcertificação. Eu coloquei esse do Salesforce porque ele, além de colocar o badge, né, ou seja, de dizer o que você desenvolveu, ou seja, que curso que você realizou e que competência você desenvolveu, ele traz também um ranking, né? Então, é interessante que ele estimula também o aprendizado, né, por meio desse acompanhamento de uma pontuação. Então, você começa, nesse caso, por exemplo, né, como Scout, depois você vira um Hiker, vira um Explorer, vira um Mountaineer, até você chegar a um Ranger, que é quem atinge, por exemplo, 50 mil pontos de aprendizado, né? Para quem gosta desse tipo de desafio, né, eu particularmente gosto, né, desse tipo de reconhecimento, é um incentivo, né? Então, a primeira provocação que eu faço é isso. Hoje, nas nossas aulas, quais são os incentivos que a gente dá para os nossos alunos? Né? Ou seja, quais são os reconhecimentos que a gente dá para eles? Né? Então, é uma pergunta aí, a princípio, retórica, mas se a gente quiser discutir depois disso, a gente fiquem, por favor, muito à vontade para trazer aí as experiências de vocês, né? E aí, quando eu saio da microcertificação, que ela pode preparar você para uma certificação maior, né? Então, muitas vezes a gente fala, né? Eu participei, eu estou aqui junto com vocês, participando dessa palestra, pode ser que ao final, né, alguém me entregue um certificado de participação. Então, eu vou colocar lá no meu currículo Lattes, que eu participei do SIG de Educação em Saúde Digital, e fica o meu registro. O certificado não significa que eu sou um especialista naquele assunto, não significa que eu domino aquele assunto, significa que eu participei de um evento, de um curso, de uma palestra, qualquer que seja aí um modelo adotado. A certificação, ela significa que alguém, né, ou seja, um instituto, por exemplo, a gente tem aí, eu coloquei aqui a Microsoft, mas o professor Sabatini falou, por exemplo, da certificação do ISBIS, onde a gente tem a instituição fornecendo aquela formação, e ao final tem alguém atestando, tem um juiz lá, tem uma prova, ou seja, você tem ali os parâmetros para dizer se você atingiu ou não atingiu, você conquistou ou não conquistou aquela certificação que diz, olha, você realmente conhece desse assunto. Então, as microcertificações podem ser um caminho para que você desenvolva e atinja aí a sua certificação. Então, eu trouxe aqui para vocês, no meu caso, né, como exemplo, para eu chegar na certificação de treinador da Microsoft, por exemplo, eu primeiro precisei fazer aí 2 certificações básicas, né? Fiz uma terceira certificação mais avançada, ou seja, são todas provas, né? E aí, com esse conjunto de certificações, eu consigo fazer a solicitação para dizer que eu sou um treinador certificado. Né? É uma alternativa, né? Ou seja, isso depende da instituição. A Microsoft, por exemplo, na parte de educador, né, ela traz apenas a necessidade de você fazer a prova de certificação, ou seja, você não tem uma trilha anterior. E você simplesmente registra lá, ou seja, você faz a prova, se você atingir lá o score necessário, você recebe o seu certificado, né, de educador Microsoft. Por que eu estou falando isso? Porque, em especial, essa certificação da Microsoft, ela trata justamente como é que eu uso os recursos de tecnologia da informação e comunicação em prol da educação. Então, como é que eu uso as TICs em prol da educação? Então, quais são os recursos, qual é o tipo de avaliação, como é que eu opero, né, os meus recursos em prol do aluno. Então, de novo, é um reconhecimento, no caso, para o professor, né? Hoje, nas nossas instituições, os nossos reconhecimentos são a nossa titulação, né? Então, ou seja, eu sou especialista hoje,
né? Estou trabalhando, concluindo o mestrado para ter o título de mestre e depois faço o doutorado, ou seja, esses são os nossos reconhecimentos. O mercado tem operado com situações paralelas, ou seja, situações similares, eu posso dizer assim, né? Falando aí sobre modelo de certificação, a gente tem aí na área da saúde, eu coloquei em saúde digital, então o CPTICS, como já foi falado, a gente tem a certificação da EME, a gente tem a certificação do RIMS também, ou seja, a gente também tem, né, as nossas próprias certificações nacionais ou internacionais que vão validar, né, o nosso conhecimento aí em informática em saúde ou em saúde digital, como vocês quiserem chamar, tá bom? E eu falo desse jeito porque a gente sempre tem uma discussão, mas qual que é o termo certo? O termo certo hoje a gente adotou a saúde digital, né? Mas não significa que a gente não tem as especializações com os devidos nomes e está tudo bem também. Tá? Assim que eu saio do modelo de certificação, né, eu trouxe aqui, e isso sim foi alguma coisa que eu trabalhei no meu mestrado, os modelos de inteligência. Então, foi nesse encontro dos modelos de inteligência que surgiu o modelo de competência que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então, de novo, o convite para essa aula de hoje foi por conta dessa identificação de um modelo que vocês podem adotar ou não, né? Mas para que também traz aí para a gente um entendimento, uma compreensão de outros requisitos dentro da nossa formação em saúde digital, por exemplo. Tá? Então, eu trago aqui os modelos de inteligência, né? Então, é só uma linha do tempo rápida. Então, em 1912, a gente tinha aí o quociente de inteligência, né? O famoso QI. Eu digo famoso porque a gente sempre escuta, né? Ou escutava falar disso. Esse rapaz é um gênio, essa moça é um gênio, tem um QI muito alto, né? E o que a gente tem aqui dentro dos quocientes de inteligência? Então, a gente tem aqui, no quociente de inteligência, propriamente dito, a gente tem o foco no conhecimento e as habilidades desenvolvidas, as habilidades cognitivas. Né? O que mudou ao longo do tempo? Né? Em 64 surgiu aí o conceito de quociente de inteligência emocional, né? O foco nas emoções e as habilidades, aí, os soft skills, que hoje são tão discutidas, são tão valorizadas, né? Obviamente, no nosso desenvolvimento. Né? E em 2016, é aqui que entra a parte do meu estudo, né? Esse DQ Institute de Singapura, ele apresentou o quociente de inteligência digital, com foco em valores, né? E onde as habilidades eram as habilidades digitais. Então, é em cima dessa evolução aqui que a gente vai discutir o modelo de competências, tá bom? Se tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade, tá bom? Não tem problema, pode me interromper. Então, nesse caso, falando aqui dos modelos de competências, né? Antes de chegar no modelo que eu estou alardeando aqui para vocês, né? Eu quis trazer um modelo de competência que a gente tem na educação hoje no Brasil, ou seja, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e eu trouxe isso só para colocar da seguinte forma, né? Hoje, no Brasil, a gente tem, para a educação básica, né, o desenvolvimento aí de 10 competências básicas, além das competências específicas. Então, a educação básica, a gente está falando aí da educação infantil ao ensino médio e técnico. Para a graduação, a gente tem outras bases, né, que também são fundamentadas, mas, de qualquer forma, aqui, quem já teve acesso à BNCC ou quem não teve, por favor, acessem o site da BNCC e conheçam o material. É um livro aí com 600 páginas, mas ele traz principalmente essa construção do currículo, olhando o conceito de competência. Conceito de competência, o professor Sabatini falou no começo, né? É o conjunto aí dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, né? E é esse conjunto esse conjunto de ações que eu vou desenvolver, ou seja, que eu vou dizer se o indivíduo é ou não competente. Tá? Aqui do lado eu trouxe no detalhe
só para vocês perceberem, né? A BNCC, ela trata, né, por exemplo, a habilidade específica, então ela tem lá toda uma numeração, uma nomenclatura, para que você coloque isso dentro do seu planejamento. Então, veja, eu falei há pouco, né, que trabalhar por competência é colocar o aluno no centro do desenvolvimento, ou seja, ele é o foco do processo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele traz para o professor a responsabilidade de desenvolver o conteúdo de forma não só abrangente, mas usando diversos instrumentos, ou seja, diversos recursos para possibilitar que aquele aluno atinja a competência. Além do modelo de educação, eu trouxe aqui o modelo de competência na saúde, o Tiger, né? A professora Imar, ela recentemente fez uma palestra falando sobre o Tiger e outros modelos, né? Mas dentro aí da minha revisão de literatura, ele vem como um modelo, né, robusto para desenvolver as competências na área de enfermagem. Eu fiz um recorte aqui, né, mostrando as competências de tecnologia da informação. Então, ou seja, listo aqui 10 competências, né, sistemas de informação e comunicação, princípios de informática na enfermagem, proteção de dados e segurança, risco, gerenciamento de risco em TI, gerenciamento de projetos, gerenciamento de processos, gerenciamento de informação e conhecimento, decisão e suporte em TI, ciências aplicadas à computação e documentação de enfermagem, incluindo as terminologias. Tá? Por que eu fiz a leitura disso aqui? Porque a gente vai perceber, né, a hora que eu mostrar o modelo para vocês, que muitos desses itens, eles constam no modelo. Então, o que a gente avalia aqui é que tipo de método, ou seja, que tipo de modelo eu quero adotar para dentro da minha instituição. E aí, trazendo, né, ou seja, usando o Tiger como referência, eu trouxe aqui outro modelo de competência. Aqui eu trouxe um plano de curso de um curso técnico em enfermagem, onde ele aborda aqui, onde ele foi construído em cima do modelo de competências. Então, quando eu perguntei há pouco quem era professor e quem trabalhava com competências, era só para a gente fazer aqui depois um bate-papo para entender. Hoje, a gente já considera, por exemplo, a identificação dos indicadores, né? Então, quais são os indicadores da competência? Quais são os indicadores que eu desenvolvi a competência? Né? E aí, em cima para eu chegar nesses indicadores, né, quais são os elementos da competência? Então, aí, de novo, né, quais são os conhecimentos que eu preciso adquirir? Então, ou seja, o que eu preciso desenvolver? Então, por exemplo, aqui, unidade de terapia intensiva, isolamento de paciente crítico, acolhimento e harmonização na unidade de terapia intensiva. Então, ou seja, o que eu tenho de trazer de teoria para o meu aluno? E o que eu tenho, né, de habilidades a serem desenvolvidas? Então, comunicar-se de maneira assertiva, identificar alterações do traçado eletrocardiográfico, identificar medidas de prevenção de doenças. Então, veja que eu tenho aqui um conjunto, né, de elementos para desenvolver. E o último aqui, atitudes e valores, né, comprometimento com atendimento humanizado, responsabilidade no uso de recursos organizacionais, colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe, e assim por diante. Então, isso daqui é só para a gente perceber, né, que num curso técnico, como eu disse para vocês, eu atuo há 10 anos no ensino técnico, a gente utiliza o modelo de competência. Né? E dentro desse modelo, ou seja, o aluno, né, ele tem essa clareza, né, ou seja, como é que ele vai aprender, o que ele vai aprender e como ele vai aprender. Então, essa é uma outra parte que a gente desenvolve no trabalho
de avaliação por competência. E aí, enfim, cheguei aqui ao framework que eu queria trazer para vocês. Então, como eu falei, dentro do meu estudo, eu encontrei um modelo de Singapura chamado Common Framework for Digital Literacy, Skills and Readiness. Então, um framework comum para literacia digital, habilidades e readiness, prontidão, ou seja, preparo para o futuro, eu vou dizer desse jeito. E o que chamou a atenção nesse modelo, né? Eu sei que o slide está pequeno, mas a ideia aqui é que vocês olhem a imagem como um todo. O que chamou a atenção é que foram revistos 25 modelos, 25 outros frameworks ligados ao desenvolvimento da literacia digital, ou seja, o desenvolvimento da educação com as competências digitais. E quando a gente conheceu esse modelo, alguns desses instrumentos aqui que foram apresentados, a gente já tinha tido acesso, a gente já tinha usado. Então, a gente assumiu que esse framework aqui era um framework robusto, um framework que, de repente, ele ia apontar para a gente com temas modernos e atuais. Então, esse framework ele foi lançado em 2016, em 2019 foi criado um relatório que apresentou para a comunidade científica aí, a proposta da inteligência digital, e hoje, em 2022, eles já conseguiram, por exemplo, transformar esse framework de inteligência digital num padrão I3E. Isso aconteceu no ano passado, né? Então, para que vocês realmente entendam a robustez aqui do modelo. A pergunta é, isso é um modelo de saúde? Não. Não, isso é um framework para você desenvolver a inteligência digital, ou seja, como é que eu uso os recursos da tecnologia da informação e comunicação dentro aí de todas as áreas do conhecimento. Então, a gente aproveitou esse modelo e fez uma adaptação para a área da saúde. Então, a discussão está nesse sentido, ou seja, será que esse modelo nos ajuda a pensar quais são as competências que eu posso colocar nos meus cursos? Essa a provocação aqui. Bom, então, além do padrão I3E, ele também traz aqui as soft skills, que a gente falou há pouco. Então, olha, pensamento analítico, pensamento crítico, né, habilidades organizacionais, habilidades tecnológicas, resolução de problemas, criatividade, iniciativa, comunicação, adaptabilidade, resiliência, habilidades sociais e emocionais e liderança. Então, ou seja, quando a gente está falando em desenvolver inteligência digital, a gente está falando também em desenvolver tudo isso aqui dentro do nosso aluno. Né? E, por último, aqui ele traz aqui mais 2 frameworks, né? O de bem-estar, onde ele trabalha aqui, eu tenho que desenvolver trabalho, o dinheiro, os ganhos, moradia, enfim, estilo de vida, balanceado, segurança, satisfação de vida, saúde, né? Engajamento cívico, meio ambiente, educação e comunidade. E também traz aí os 17 desafios globais aí da ODS, né, que a gente tem trabalhado também. Então, esse conjunto aqui, ou seja, esse modelo de competências, tem como objetivo abranger todos esses recursos. Né? E como é que ele está desenvolvido? Né? Então, ele traz aqui para a gente 3 perfis. Né? Então, no primeiro perfil, o perfil da cidadania digital, eu tenho aqui como competência principal o uso da tecnologia de forma segura e responsável. Né? Particularmente, eu entendo que
todos nós, né, temos que ter desenvolvidas as competências dentro desse perfil. Ou seja, todos nós temos que ser cidadãos digitais. O segundo perfil de criatividade digital é onde eu posso transformar as ideias em realidade. Então, é a hora que eu vou fazer as criações, ou seja, eu vou desenvolver, eu vou usar os recursos das TICs a meu favor e, com isso, trabalhar aí, não só para melhores apresentações, para criar site, ou seja, para usar vários recursos tecnológicos, mas também para ajudar outras pessoas nesse processo, né? E o último, competitividade digital, é o impulsionar o empreendedorismo, o crescimento e o impacto. Então, esse último aqui, ele é o mais desafiador, porque é onde está, por exemplo, a parte de inteligência artificial, né? Então, ou seja, ciência de dados, inteligência artificial, está aqui nesse perfil. Então, a gente coloca perfil dessa maneira, ou seja, apesar de dar a sensação que é uma escada, pode ser uma escada, ou seja, eu posso me desenvolver em todas, eu posso desenvolver todos esses perfis, né? Mas não significa que eu tenho que fazer isso, significa que eu tenho que entender, conhecer, né? E dar os direcionamentos corretos. E aqui eu tenho o framework propriamente dito, né? O que ele tem de interessante que realmente assim, fez com que a gente adotasse dentro do nosso estudo, né? Então, como eu falei, ele tem 3 perfis, né? Então, o perfil da cidadania digital, da criatividade e da competitividade. Ele está dividido em 8 áreas de conhecimento. Então, essas 8 áreas, né, entendam que o nosso trabalho ele gira em torno aí da literacia digital. E aí a gente descobre que, além da literacia digital, eu preciso trabalhar a identidade digital, o uso digital, a proteção e a segurança digital, a inteligência emocional digital, a comunicação digital e o direito digital. Então, ou seja, não é hoje o modelo de inteligência digital, ele não é só usar o computador, ou o smartphone, ou o notebook, o que você quiser, ou seja, o recurso que você tiver disponível numa Smart TV, não se trata só disso, mas também de todas as outras áreas que a gente precisa desenvolver. Então, isso nos chamou a atenção por conta não só da quantidade de competências, né, que a gente reconhece como necessárias serem desenvolvidas, mas também nas áreas, né? Então, ou seja, dessa combinação aí de 3 perfis com 8 áreas, a gente tem 24 competências a serem desenvolvidas, né? E, então, como eu falei para vocês, dentro aqui do perfil... Isso, Marinês, é isso mesmo. É isso mesmo. Foi voltado para o K12. É isso mesmo. Jardim da Infância. Perfeito. Não precisa ficar preocupado, viu? Mas como assim foi para o Jardim da Infância, né? Não tem problema. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, né? Mas, enfim, na parte da cidadania digital aqui, então, a gente tem, num primeiro momento, identidade digital, ou seja, eu preciso desenvolver, né? Ou seja, a competência, eu quero desenvolver a identidade digital do cidadão. Depois eu tenho aqui o uso equilibrado de tecnologia, né? Trago aqui na proteção digital o gerenciamento do comportamento sobre os riscos cibernéticos, né? Depois na segurança eu trago aqui o gerenciamento pessoal da segurança cibernética. Depois eu tenho empatia digital, eu tenho na comunicação o gerenciamento das pegadas digitais, e eu tenho na literacia a alfabetização digital, midiática e informacional, e no direito digital, o gerenciamento da privacidade, né? Então, de novo, eu falo isso porque a hora que a gente olha isso daqui, né, a gente, eu pelo menos entendo que é necessário a gente desenvolver. E aí, respondendo aqui a professora Marinês, eu
eu tenho trabalhado, né, com o treinamento e a capacitação de jovens e adultos nos últimos 10 anos. E quando a gente fala de tecnologia, né, eu posso dizer, e por favor, vocês podem contradizer depois disso, mas eu posso dizer que é um processo de alfabetização. Então, quando eu vejo um modelo adotado para crianças, eu imediatamente entendo que a gente pode transportar para adultos, né? E adultos de todas as idades. E é claro que a forma, na hora que a gente presta atenção em cada um dos detalhes, a gente vai perceber que dentro da saúde digital, se a gente conseguir trazer para dentro do nosso profissional esses aspectos, que eles percebam a necessidade de desenvolver todas essas competências, a gente vai ter um profissional que vai trabalhar com mais segurança, no sentido pessoal e do paciente também. A gente vai ter um profissional que vai entender aí os riscos que ele pode correr, e não risco físico, mas eu estou falando risco mesmo cibernético, ou seja, o risco que a gente pode trabalhar, e da mesma forma ele vai tenho certeza que vai aumentar aí a colaboração dentro da equipe. Tá? Então, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas ele de novo, eu adotei o modelo aqui do nosso trabalho por conta disso, ou seja, da abrangência e realmente da gente perceber, e ao comparar com os outros modelos que a gente já viu aqui, que muitas das áreas, né, eles já são abordados em outros modelos da área da saúde, mas ele traz um outro olhar, ou seja, uma abrangência ainda maior. Né? Aqui eu trago um outro recorte, né, da competência 7 aí de literacia digital, só para vocês perceberem, né, que a forma de elaboração ela é bem próxima daquele plano de curso do técnico em enfermagem que eu mostrei há pouco. Ou seja, ela traz aqui para a gente qual que é a área que vai ser trabalhada e qual a competência que eu quero desenvolver, e ela traz aqui quais são os requisitos, né, dentro de conhecimentos, dentro de habilidades e dentro de atitudes e valores. Né? E aqui o relatório que disponibilizado aí pelo The Key Institute, ele faz ainda uma relação com os frameworks existentes. Então, aqueles 25 frameworks lá que eu falei que eles adotaram, eles colocam assim, ou seja, quando essa parte de conhecimento, aonde que ela aparece? No framework 1, 2, 13, enfim. É só para a gente perceber que realmente, assim, a gente encontra isso em muitos lugares, mas eles tiveram aí o trabalho de consolidar em um modelo específico. Falando aqui das possíveis adaptações da competência de inteligência digital para a área da saúde, né, eu fiz aqui o chá, né, mas esse daqui foi parte do trabalho que a gente desenvolveu, ou seja, a gente desenvolveu aí um teste de inteligência digital dentro aí do meu projeto de mestrado. E aqui, só para você perceber que ele traz aqui, como conhecimento, eu compreendo as razões por trás das campanhas falsas ou desinformação online que surgem no estabelecimento de saúde. Então, até aqui, né, é o que está escrito lá no documento, ou seja, é o que está escrito no relatório, é o que sugere a competência. Só que tem essa pequena adaptação. Então, ou seja, como é que eu coloco isso no estabelecimento de saúde? Aí a gente faz um exemplo, né? Eu consigo perceber razões pessoais, corporativas ou empresariais em campanhas de desinformação, por exemplo, com disparos de fake news, notícias falsas, memes políticos, notícias sobre medicamentos sem comprovação científica, sendo usados no sistema de saúde, etc. Né? Então, quando a gente fala da adaptação do modelo, é isso, ou seja, eu consigo transportar, né, dentro das nossas necessidades. Né? Aqui na habilidade, eu sou capaz de implantar, organizar, criar, adaptar e compartilhar conhecimento, conteúdo digital e tecnologia nas atividades do estabelecimento de saúde. Então,
O exemplo aqui, em um processo de solução de problemas no trabalho, eu consigo pensar de forma estruturada, desde a conceituação da situação até o compartilhamento das soluções desenhadas. Consigo usar o conteúdo digital de maneira útil nas atividades com os colegas e consigo aplicar tecnologias no serviço, etc. Né? E, por último, aqui o exemplo de atitudes e valores. Né? No estabelecimento de saúde, eu considero importante ser crítico com informações e conteúdos obtidos online, que se relacionam ao serviço ou ao cidadão paciente. E o exemplo, eu considero importante que todos no trabalho se questionem se uma informação obtida online, por exemplo, é verdadeira, se sua fonte é confiável, se apresenta métodos ou referências, se está correta, etc. Por exemplo, ao buscar artigos ou reportagens sobre assuntos de saúde, quando acessar documentos do paciente ou portarias e legislação da área da saúde. Então, não sei se ficou claro, mas o que está aqui na competência 7 está adaptado aqui, ou seja, não são todos os itens que estão declarados lá, então isso é realmente um recorte, né? Mas todas as competências, todas as descrições, tanto na área de conhecimento, como habilidade, como atitude, valor, eu consigo retirar aqui, né, segmentos aí da competência. Então, essa é a proposta aqui, da gente avaliar esse modelo e entender se ele pode ou não ser implementado aí nos nossos cursos, né? E aí, para concluir, eu trago aqui um slide sobre os modelos de avaliação, né? E coloco assim, né? Para que a avaliação no processo de formação possa expressar concretamente as competências desenvolvidas pelos indivíduos, é preciso que a formação e a avaliação por competências sejam coerentemente planejadas em conjunto. Neste caso, a avaliação cumpre com essas 3 funções básicas: diagnóstica, formativa e acreditativa, né? Hoje a gente usa na área de educação a diagnóstica formativa e somativa, né? Mas, de qualquer forma, eu trouxe isso aqui, um extrato do site da Fiocruz, para a gente entender o seguinte: não adianta eu pensar em competência sem pensar em avaliação por competência, né? E ao pensar em avaliação por competência, né, quando eu brinquei com vocês e perguntei, ali era uma avaliação diagnóstica, ou seja, quem é professor e quem é professor por competência. Quando a gente faz a mostra, né, ou seja, faz os testes, faz as perguntas, faz os estudos dirigidos, a gente está fazendo avaliação formativa. E quando a gente faz a prova, né, ou seja, o projeto, e esse é o ponto, né, eu não tenho que fazer uma prova escrita. Hoje, eu posso dizer que nos últimos 10 anos eu não apliquei provas nos alunos, ou seja, eles me mostram que aprenderam, né, por meio de projetos, por exemplo, né? E aí a realização do projeto é a avaliação que vai determinar que ele realmente, olha, comprovou que conseguiu desenvolver, ou seja, ele fez tudo sozinho. Então, essa era o que eu tinha hoje para vocês sobre a avaliação. Eu aproveito aqui para fazer o comercial, né, do teste de inteligência digital, que está disponível aqui no endereço ids.saude360.app.br, tem um QR Code aqui se vocês quiserem também. É onde a gente aplica, né, ou seja, esse framework de inteligência digital para avaliar, né, qual é o grau, né, de inteligência digital, ou seja, qual é o nível, né, quais são as competências desenvolvidas dentro de cada um dos perfis. Tá? Então, o teste ele leva aí de 30 a 40 minutos para ser preenchido com propriedade, tá bom? Então, fiquem à vontade, é gratuito, obviamente, e eu agradeço muito se puderem participar. Por enquanto era isso, pessoal, eu espero que tenha atendido aí a proposta do SIG, e fico aberto aí às perguntas, a dúvidas, sugestões, tem os meus contatos também. Obrigado. O Diniz está perguntando aqui, na saúde tem o subsidiário civil e penal sobre o XY dos doentes. Como essa atitude dos profissionais de saúde da área de exatas? Como essa atitude dos profissionais de saúde digitais na área de exatas? Pode, ela está disponível aqui.
Entendeu, não, Gilberto? Eu preciso melhorar essa minha escrita. Não, na verdade, eu ia dizer que é a mesma, né, Diniz? Ou seja, só que na área de saúde a gente tem isso muito claro. Talvez na área de exatas a gente não tenha tão evidente, né? Não é que a gente não discute tanto quanto discute na área de saúde. Isso é o que eu digo por mim, né? Então, eu acho que a lei geral também ajudou muito isso, né? Definiu. Sim. Hoje, sem sombra de dúvida, né? E isso eu trato constantemente, né? A gente já tinha o Marco Civil da Internet, que nos ajudou a trabalhar esses temas, e agora a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz realmente aí aspectos bem práticos e claros, né, sobre o que deve ou não deve fazer, e principalmente essa questão aí de quem é o dono do dado, o que fazer, o que não fazer, o que pode e o que não pode, né? Ou seja, traz a decisão para a pessoa. Então, eu acho que nesse ponto, pela divulgação que ela recebeu tudo, eu acho que todo profissional hoje, se não conhece, já ouviu falar e precisa buscar mais informações. Muito bom, obrigado, professor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito, foi fantástica a tua apresentação, Gilberto. Nós estamos aqui bem ansiosos para rever teus slides. Eu aqui capturei alguns, né? Porque eu não vou nem esperar a gente disponibilizar. Eu gostaria de lembrar para vocês que a gente tem um site de saúde digital do grupo de educação digital, onde a gente coloca as gravações, os slides, referências, etc. Alguém está com o microfone ligado aí. É o Luiz Obrigado. Roberto, lá em Fortaleza. Ó, Luiz Roberto, para de... Estava fazendo um barulhinho aí. Bom, eu teria vários comentários para fazer para você. A gente está esperando mais perguntas aqui no bate-papo, pessoal. Pode fazer a pergunta que nós temos aí uma boa meia hora, né? Até o final para a gente discutir. Então, por favor, coloquem aí no bate-papo. A professora Maria Inês, ela está falando fantástico. Professor Gilberto, fiquei muito satisfeito de ver essa proposta sendo trazida para cá. A primeira vez que ela viu o DQ, ela estava fora, o filho dela estava no K12, né? Para quem não sabe, é kindergarten até o 12ª série, que corresponde ao nosso colegial, o high school, e tendo essas competências trabalhadas na escola, está falando do modelo. Se quiser comentar alguma coisa, eu só diria que aqui no Brasil a maior parte das escolas nem ouviu falar em modelo de competência, elas são intrínsecas, implícitas às aulas. Então, se você aprender o que está na aula, você tem a competência, né? Por isso que os nossos alunos, eles só estudam o que vai cair na prova, que é um modelo péssimo de avaliação, né? E que é uma coisa que depois eu queria comentar. Mas se você quiser comentar, professora Marinês, por favor. Não, muito legal de saber isso, Marinês. Realmente, assim, a gente tem... lá a gente vê no exterior muitas ações sobre a educação enfim, educação tecnológica, né, desde cedo. E hoje que a gente tem que acreditar também que aqui no Brasil, com a BNCC e a implementação dessas competências específicas, por exemplo, a gente tem, pelo menos no ensino médio, a gente já tem isso em desenvolvimento, né? Então, a gente espera que, para quando esses alunos chegarem na graduação, eles sejam melhor preparados. E eu concordo, professor Sabatini, com a sua afirmação, né, como eu falei no começo, trabalhar por competência dá trabalho. Dá trabalho para o professor, porque ele tem que se articular aí de várias maneiras, né? Mas, ao mesmo tempo, a hora que a gente se acostuma, né, fica fácil de você desenvolver e de você fazer as medições, né? Então, assim, todo o processo de mudança, ele gera esse impacto, mas quanto mais rápido a gente conseguir implementar esses modelos nas universidades também, eu acho que fica mais fácil, mas realmente dá trabalho.
Dá. E eu acho que tem que treinar os professores também. Sim. O professor Diniz, que está aqui, que é coordenador da RUT, do Grupo de Educação Médica, ele divulgou uma palestra fantástica que nós fizemos do professor Luiz Soncon, da Faculdade de Medicina Ribeirão Preto, da USP, que faz parte do Grupo de Educação Médica lá. E ele falou muito sobre avaliação. E uma das coisas que ele falou que eu achei fantástico é que a avaliação somativa, quer dizer, aquela que é usada para avaliar o aluno de forma quantitativa, ele somente avalia, mas a avaliação formativa remedia. Eu achei essa frase dele fantástica, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu faço minhas avaliações formativas em todos os meus cursos baseado no modelo da SBIS, de competências. Inclusive, na Baiana, a gente adotou o manual das SBIS de competências essenciais do profissional de informática em saúde. E uma coisa que foi comentada aqui pelo professor Diniz, a gente tem também um manual, o Código de Ética do Informática em Saúde, que nós traduzimos da IMEA, da International Medical Informatics Association. Então, todo aluno que quer fazer o exame de CPTICS, ele tem que ler esse manual de ética e tem que concordar com ela. E ela, professor Diniz, é extremamente interessante, porque ela complementa o Código de Ética Médica com aquilo que um profissional que não é médico, talvez não seja, mas não é, ele tem que levar em consideração uma série de fatores em relação à profissão dele. Inclusive, nos meus cursos, eu também uma disciplina de ética do informática em saúde, e telemedicina, telesaúde. Né? Ela é um pouco difícil de testar, mas a gente pode testar com simulações, não é? Você pode simular um caso, por exemplo, e ver qual vai ser a atitude, a gestão comportamental daquele aluno que você está querendo avaliar no eixo A. Porque o eixo C é a prova tradicional, né? Certo? Você vai testar se ele atingiu aquele conhecimento. Então, se você tiver uma série de objetivos instrucionais, objetivos baseados em comportamento, você vai conseguir o próprio aluno se autoavaliar e ele também ser avaliado. O H, que é habilidades, se for habilidades práticas, é muito mais difícil testar. Então, você tem que ter exercícios práticos, que podem ser simulações, etc. E o A, que é atitude, essa é realmente bem interessante. Na prova do CPRIMS, na prova do CPTICS, tem propostas de simulação, tipo assim, você é o CIO do hospital. Aí chegou o carinha lá que trata de backup e fala, o nosso gerador de no-break no hospital quebrou. E agora? E agora? O que você faz? Então, ele envolve conhecimento técnico, envolve atitude. Inclusive, uma das atitudes, ele vai dar bronca em alguém, vai culpar alguém pela falha, dá para fazer uma série de perguntas, e aí você vê se ele tem também ética. Né? Por exemplo, eu vou demitir o cara que não deu manutenção. Não, peraí, é isso mesmo que você está querendo fazer? Então, toda essa parte de avaliação, que você, infelizmente, falou muito pouco, mas mereceria, acho que até uma nova aula, porque a gente, como educador, você viu que eu levantei a mão quando você perguntou quem que usa modelos de competência. Sim. Nos meus cursos à distância, a gente usa o Moodle, você deve conhecer. O Moodle ele tem duas funcionalidades muito interessantes. Uma que é modelo de competências, você pode colocar as competências que você quer que o aluno adquira, conhecimentos e competências naquele módulo específico, e que você não falou, que é a pergunta, porque eu falei tudo isso para fazer uma pergunta só, que é a gamificação. Ou seja, o Moodle ele tem um modo de emblemas. Então, você pode dar estrelinha, medalha, elogio para o aluno, coleção de pontos para ele trocar por alguma coisa, aumentar a nota. Eu faço isso muito, tá? E o pessoal me critica, porque fala assim, se você colocar a tua foto no perfil, eu te dou 0,1 ponto. Se você se auto-apresentar, eu dou mais 0,1 ponto. Se você fizer isso, tal, então isso motiva o aluno. Então, a minha pergunta é a seguinte, você chegou a estudar a gamificação ou gamificação na avaliação do estudante? Não trabalhei
dessa forma, né? Dentro do nosso teste, a gente tem um relatório que ele traz lá, a sinastria digital, que a gente fala, onde ele aponta, né, quais são as competências que ele alega ter desenvolvido, quais as que ele não alega não ter desenvolvido. Então, ou seja, a ideia foi fugir um pouco dessa questão do ganhar alguma coisa, e sim do como mostrar, né, deixar claro para o respondente, no nosso caso, como é que o que ele precisava desenvolver e o que ele já tinha desenvolvido, ou seja, mostrar uma fotografia mesmo, com gráficos e com tudo mais. Por um outro lado, dentro aí do processo normal das aulas, né, a gente usa, né, o processo de gamificação, né, e muitas vezes ele pode ser aí um incentivador, então, ou seja, não é apenas quem faz o melhor projeto, ou quem faz mais rápido, mas a gente trabalha aí na questão da gamificação a parte da colaboração. Então, ou seja, o gamificar, ou seja, o criar os desafios hoje é uma das ferramentas que a gente tem para ampliar a colaboração entre os alunos, por exemplo. Então, a gente, eu trabalho nessa linha dentro dos cursos técnicos. Ótimo, ótimo. Porque a gente acha que adulto não precisa, né? Mas quando eles começam a ser avaliados, eles viram tudo criança, né? Voltam tudo para o colegial. É muito engraçado. Aqueles carinhos de 40, 50 anos. Ah, professor, você não vai dar nota? Ô, professor, quando é que sai a nota? Ô, professor, quando sai o certificado? Então, a gente nota uma certa deseducação do nosso aluno, né? Ele, muitas vezes, está em busca do resultado e não do meio, do que está no meio, né? Que ele conseguir adquirir conhecimento, seja ele avaliado ou não. Porque um bom estudante ele vai querer adquirir conhecimento, seja ele avaliado ou não. Então, ele mesmo vai saber se ele é competente ou não. Então, esse checklist, depois eu vou responder, tá? Anônimo, né? Até tirar uma nota ruim. Mas pode deixar, eu vou responder e posso te dar um feedback. É seu, é para você. Obrigado. Eu coloquei aqui, pessoal, o link da palestra do Luiz Troncon, avaliação do estudante que promove aprendizagem, beleza? Vale a pena assistir, porque foi muito boa mesmo, muito boa. O Diniz está perguntando aqui quais as competências um profissional de saúde deve ter para usar equipamentos vestíveis. Diniz, excelente pergunta, né? Hoje, né, ou seja, a gente tem já muitas vezes no nosso dia a dia, né, os smartwatches, por exemplo, os relógios inteligentes e outros gadgets, né, outros wearables, como você colocou aqui, como outros vestíveis, né, e eu entendo que além de entender a própria tecnologia, né, de como é que ele funciona, eu acho que eu entendo que o profissional de saúde ele precisa ter o conhecimento do hardware e do software, como é que isso funciona, né? E às vezes a gente pode dar um exemplo bem simples, né? A primeira vez que eu recebi o meu relógio, o meu smartwatch, né? Eu precisei do manual para ver como é que ele funcionava, né? Então, ou seja, eu tive que consultar o manual para entender como é que ligava, como é que funcionava. A hora que eu dei isso aqui para o meu sobrinho, ele simplesmente clicou aqui, girou o botão e já fez funcionar. Ele não precisou de manual, não precisou nada, né? Então, a gente traz também essa questão do nativo digital. Então, hoje, dependendo aí da idade, dependendo da formação, dependendo da experiência, a gente precisa ensinar mais ou menos, né, sobre o uso desse tipo de tecnologia. Tá? Mas nesse caso dos vestíveis, eu entendo que ele tem que conhecer do hardware, ele tem que entender como é que funciona o equipamento e também como é que ele vai gerenciar, né, os resultados de cada um dos equipamentos. Okay. Viviane está perguntando como eu vejo a aplicação além das salas de aula dentro da área da saúde. Viviane, o que a gente espera, né, com esse framework aqui de inteligência digital é
é que a gente gere nos profissionais de saúde, e honestamente, o objetivo do teste é esse, né? A hora que você conhece as áreas, né? Então, no nosso teste, por exemplo, eu falo de literacia digital, ou seja, da área 7 apenas. A gente não abordou dentro do mestrado as 8 áreas, mas dentro do teste eu mostro quais são as áreas que você precisa se desenvolver, né? Eu entendo que uma das aplicações hoje, né, não da informática básica, ou seja, ligar computador, usar impressora, né, mas assim, é a parte mesmo de uso da inteligência artificial, uso da análise da ciência de dados, análise de dados, né? Então, eu acho que todo profissional, e quando eu digo eu acho, é só um vício de linguagem, ou seja, eu tenho certeza que ele precisa, hoje o profissional precisa ter conhecimento desses conceitos, né, no nosso dia a dia, porque isso vai servir para fazer a verificação do exame, isso vai servir para fazer uma comparação, vai servir para fazer uma busca de outras referências, e isso são competências que são descritas, né? Uma das que me chamou a atenção, por exemplo, foi a da pegada digital, né? Então, o que é a pegada digital, se não os registros de tudo que a gente faz, o nosso log do sistema, de tudo que a gente fez no sistema, né? Mas será que o profissional tem noção disso, tem noção desse rastro que ele está deixando, né, para ele e para outros, né? A nossa preocupação são os outros, né, de saber o que foi acessado, como foi acessado, quando foi acessado. Então, esse é isso que eu entendo, ou seja, não é só na escola, é realmente como é que a gente consegue enxergar, ou seja, o profissional enxergar que ele tem saberes diferentes do que a gente aprendeu há alguns anos. Você tem razão. Uma das coisas que eu gosto muito mais de educação à distância do que presencial é porque no presencial você trabalha com a média da classe, certo? Então você tem aquele bando de gente lá, o pessoal do fundão, o pessoal que anota até o suspiro do professor e tal, mas você trabalha com o modelo médio, porque não dá durante uma classe, uma aula expositiva, você endereçar as diferentes individualidades. E na EAD, principalmente nas plataformas melhores de AVA, você tem estatísticas absolutamente detalhadas que você pode analisar, como você falou, como se Big Data, e detectar os alunos que estão atrasados, alunos que estão avançados, alunos que têm necessidade especial. E o log realmente é bem detalhado e ele pode ser usado para avaliação também, né? Eu calculo um score de presença do aluno, meus alunos que vão me ouvindo aqui, eu não falei nada para eles ainda, mas eu calculo um score de participação dele baseado no log do sistema, tá? Eu até brinco dizendo que eu sei até a vida sexual dele, porque ele vai botar a esposa ou a mulher, a esposa ou o marido na cama e vem a 1h da madrugada ele está lá estudando, né? Então a gente fica sabendo. E você tem umas coisas realmente muito interessantes, porque você já pode analisar a distribuição na classe, né, do aproveitamento, do conhecimento adquirido, o que ele fez, o que ele não fez. E você pode começar através da tutoria ativa, que eu acho que é uma coisa muito importante, que não tem geralmente na educação presencial, e na educação à distância, se você não tiver, um fracasso, né? Seu curso vai ter um valor de abandono muito alto, né? A Viviane, que é minha aluna também, está me gozando aqui, está brincando comigo. Não, ninguém fica sabendo, não. E eu nem falo o nome de quem que é, tá? Mas eu estou lá vigiando através do log do sistema. Tanto é que a gente tem, viu, Gilberto, um termo de uso e de confidencialidade da informação que todo mundo que entra na plataforma tem que assinar. É longo, foi escrito por advogado, então você sabe que eles botam, né, todas as possibilidades, assim, cláusula 255, se o mundo acabar, está previsto tudo. Então, isso o aluno nos dá para a finalidade daquilo que a gente está fazendo aquela avaliação, de forma, claro, que anonimizada, você possa ter esses dados para analisar. E hoje, o Small Data e o Big Data em educação é uma coisa extremamente importante, né? Porque a gente já tem a ferramenta para fazer isso.
Nós já temos ferramenta para fazer isso. Então, aqui uma coisa que me preocupa muito é a granularidade dessas variações que você falou. Porque aqueles termos que você colocou lá de enfermagem, eles são muito genéricos. Como é que você pode avaliar, por exemplo, se a pessoa ela tem empatia? Você vai fazer um teste de empatia? Então, às vezes eles são tão genéricos que você não consegue realmente avaliar o estudante naquela dimensão, né? Então, um dos comentários é esse, quer dizer, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Você trouxe o ponto que eu estava esperando que acontecesse. Tem duas perguntas aqui, uma colocação da Marinês sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e outra do Luiz Roberto sobre os termos, né? Mas eu vou só responder a sua primeiro e já respondo a deles aqui. Em que momento o professor é convidado a preparar o plano de curso? Não é o plano de aula. Em que momento o professor é convidado a discutir é por aqui que a gente vai avaliar essa competência ou não é? Né? Então, muitas vezes a gente recebe do Ministério da Educação e você vê aí, você pode entrar no site do MEC, tem lá quais são as competências que cada curso precisa desenvolver e são gerais. Então, se a gente não estiver dentro da escola, isso é um movimento da gestão, né? A gente diz da gestão democrática, né? Onde eu trago o professor junto para desenvolver, para olhar o que veio do Ministério, para a gente poder criar a nossa competência, ou seja, desenvolver o nosso plano de curso, realmente fica para inglês ver. Desculpa o termo, mas a verdade é essa, ou seja, está lá no manual, mas na prática não é bem desse jeito que acontece. No final dá-se uma prova e tudo bem, tirou 10, tirou 6, está de recuperação e por aí vai. Então, eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar, ou seja, o desenvolvimento do professor, ele envolve isso, ou seja, não é só ensinar o professor a dar aula, não é isso que a gente está discutindo aqui, que mecanismo, que ferramentas, ou seja, o que a gente precisa para que ele seja não só empoderado, mas que ele também consiga trazer o aluno para a compreensão do processo. Né? A Marinês, ela pergunta aqui, diz que eu passei rapidamente com a relação dos SDG com as TICs, né, e os ODS. A gente tem trabalhado, Marinês, ou seja, dentro da escola, a gente procura sempre fazer a relação no planejamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e reforça isso juntos aos alunos durante as atividades. Então, como eu falei, a gente usa muito do artifício de criação de projetos práticos, né? Então, desses projetos, ou seja, quais são os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que a gente atende dentro de cada um dos projetos. Então, essa é uma das formas que a gente acaba por aplicar e fazer essa associação. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá? E o Luiz Roberto, ele traz aqui uma outra pergunta importante, né? Ou seja, tem encontrado muito ranço, muita resistência aos termos alfabetização, letramento e literacia. Luiz Roberto, eu acho que assim, cabe a nós que estamos aqui definirmos os termos. Né? Então, a gente tem que entender que no Brasil, a pessoa alfabetizada não necessariamente era letrada. Então, o letramento, né, é aquela pessoa que é alfabetizada e domina a língua. Em Portugal, é letramento digital. No Brasil, a gente adotou literacia digital por conta do digital literacy, que a gente fez uma tradução, né, e usa a literacia digital. Então, assim, eu não vejo problema algum, e eu já conversei com alguns entendidos, né, da área de educação à distância, por exemplo, que têm a mesma opinião, ou seja, não importa o termo que a gente vai usar, se é letramento, se é alfabetização, a verdade é essa, ou seja, independente de você ser uma criança ou um adulto, no nosso caso a gente está lidando com adultos, a gente está fazendo alfabetização. Né? Então, muitas vezes você está ensinando como usar o sistema, como usar o equipamento, ou seja, isso é uma alfabetização. Né? A gente não tem por que ter melindre ou fugir desse termo. Né? Então, assim, cabe a nós escolher qual é o termo que a gente quer usar. Se é letramento digital, que seja letramento digital. Tá? Mas eu acho que uma vez que a gente, dentro da área, e aqui eu posso dizer que estão aí
as referências da informática da saúde, a saúde digital no Brasil hoje estão aqui nessa sala, por exemplo. Então, o que for decidido, né? Então, nós vamos adotar esse termo, está decidido, ou seja, está bem definido. Então, acho que a gente não tem que ter essa preocupação. Define-se um termo e usa-se, né? Essa é o meu ponto de vista. Mas o professor Luiz Roberto tem razão, porque um cara já mais avançado em idade, como, por exemplo, o médico que acha que já sabe tudo da especialidade dele, ele se sente em inferioridade perante um jovem de 15 anos, ou o neto dele, que sabe mexer muito melhor com o computador, né? Ah, meu avô não sabe mexer com o controle da TV, menininho de 5 anos, na minha família. Então, essa confissão de insuficiência de letramento faz uma certa retração mesmo. Né? Como assim? Eu estou sendo letrado? Eu tenho uma cartilha aí, Meu Caminho Suave, na saúde digital. Pô, bom nome, cara. Eu vou fazer uma cartilha Meu Caminho Suave na saúde digital. Tá? Porque eu acho que tem que tirar essa, como você falou, esse medo ou esse coisa de ser letrado. Eu prefiro letramento do que literácia, porque literácia é um anglicismo, não existe isso na língua portuguesa, tá? E muita gente não sabe o que quer dizer. Agora, em relação ao comentário do professor Roberto, talvez mudando o nome completamente, mas que significa a mesma coisa, a gente acaba resistindo, encontrando menos resistência. Durante muitos anos, mais de 20 anos, eu dei um curso chamado Microcomputador na Prática Clínica, que era uma literácia. Os médicos, era para médico na PM, né? Associação Paulista de Medicina. Treinei mais de 600 médicos. Mas ele não começava em inferioridade para não se sentir assim. Mas ele enxergava que ele podia aplicar aquilo no dia a dia dele, principalmente numa época, foi em 1981, o primeiro curso que eu dei nessa era, né? Usando o TK-85, acho que os jovens não sabem o que é isso, né? O micrinho, que era muito barato. Era um curso de Basic, em TK-85, aplicado à área de saúde, e como utilizar aquilo no consultório. Inclusive, tinha software de domínio público, já na época, que lá no Núcleo de Informática Biomédica da Unicamp a gente distribuía, para eles começarem a perder o medo de usar o computador. Eles viam uma aplicação prática, mas nunca usei esse termo que os americanos usam de forma mais ofensiva ainda, né? Eu estou dando um curso de interoperabilidade que o texto é Interoperability for Dummies, ou seja, para idiotas. Interoperabilidade para idiotas. Aqui no Brasil você não pode falar isso. Capaz de ser processado por chamar o cara de idiota. Mas ele né, uma forma de idiota, porque ele não conhece nada sobre aquele tema. E aí, quando você tem... Se você sabe que toda educação, se tiver resistência, não tem educação, né? É verdade. O Diniz fez uma pergunta assim, se profissionais da saúde devem aprender a programar. Boa. Diniz, existe hoje aí um movimento chamado de low code. Low code. Pouco código, né? E assim, existem diversas empresas que já oferecem plataformas, a Microsoft é uma delas, né? Onde a ideia geral é qualquer profissional, não importa a área, consegue desenvolver o seu aplicativo, o seu sistema, o seu relatório, o que for, simplesmente arrastando as regras. Então, a gente sabe, e isso é discutido há alguns anos, né, a necessidade de se programar, né, de ser um desenvolvedor. Né? Eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo português e eu falo a língua do computador. Então, quando a gente fala de programar, né, é isso, ou seja, é mais uma linguagem que você vai aprender. Né? E eu entendo que hoje seria importante, ou seja, ninguém está imaginando que o profissional de saúde vai virar um programador, mas existem técnicas hoje que vão facilitar e muito a vida dos profissionais se ele começar a se apropriar dessas novas linguagens, desses novos métodos. É verdade, eu recomendo fortemente, viu? Aquele que quiser entrar de cabeça na saúde digital, aprenda a lógica de programação, aprenda uma ou mais linguagens de programação,
porque você só tem uma visão da aplicação na hora que você pega hands-on e tenta implementar aquilo. Eu, quando comecei a informática em saúde, eu fiz questão de aprender uma linguagem de programação para sentir como é que era. E depois virei um programador apaixonado. Tá? E comecei a ensinar isso para os meus alunos também. Na medicina, eles aprendiam a programar, na medicina. Mas houve aí, Gilberto, uma translação do tipo, tem tanto programa pronto, né? Por que eu vou programar? Então, hoje você não encontra no PC um compilador, um interpretador BASIC. Agora tem Python. Até está montando um curso de Python para profissionais de saúde. Se vocês quiserem fazer, fala comigo, tá? Porque desde a primeira linha, desde aquela Hello World, né, você já calcula o índice de massa corpórea. É o primeiro exercício. Você já aprende álgebra, aprende codificação de equação, aprende print, aprende input, e aí você fica tão feliz, os alunos ficam tão felizes que ele coloca o peso e a altura e o bicho, pá, calcula, né? Eu tinha até um aluno que ele pegava a calculadora para checar se o computador estava certo, né? Depois de testar umas 3 vezes, ele acabou concordando, né? Tá bom, muito bom. Não, a gente tem o Scratch, por exemplo, a linguagem lá do MIT, que é toda com bonequinhos, que você vai montando os bloquinhos de programação. Hoje tem muitas plataformas aí, Sabatini, que a gente pode usar, se quiser ensinar. A Viviane está trazendo aqui, que pode gerar um plano de curto prazo, porque o profissional de saúde vai pensar que o basicão que ele faz é o mesmo que um dev que trabalha com integração, trações, frameworks. Viviane, eu vou dizer o seguinte, a minha formação, né, eu sou programador, né, e eu falar que eu sou programador significa que eu sei programar em algumas linguagens, né, mas não significa que eu tenho o domínio hoje da forma como é programado. Então, como você falou, realmente, assim, são muitos frameworks, são muitas ferramentas de integração, né, e isso tem mudado muito. Eu acho que é também uma oportunidade, assim, a indústria de tecnologia está fazendo isso, ela está incentivando que as pessoas aprendam a programar por conta disso, ou seja, para entender esses novos mecanismos, né? E eu acho que o principal, ou seja, a principal mudança na programação da atualidade é a colaboração. Então, nesse sentido, ou seja, se você quiser pensar em desenvolver a parte de programação para incentivar a colaboração, é alguma coisa que pode ajudar, né, no processo como um todo. Viviane, você não corre o perigo de perder o emprego de desenvolvedora, tá? Muito ao contrário, como você falou, a comunicação com o profissional de saúde que sabe programação é muitíssimo melhor, porque ele já sabe quais são as limitações dele. Tá? Eu demorei 12 anos para ser um bom programador, em 4 linguagens, tá? 12 anos. Se você achar que alguém vai se dedicar 12 anos para tirar seu emprego de desenvolvedor, esquece. Isso não vai acontecer nunca. Quer dizer, quase nunca, né? Viviane, eu tive um aluno, o Roberto Löw, lá de Porto Alegre, que era médico, e quando ele fez o primeiro curso de programação, ele ficou tão enlouquecido com aquilo que ele largou a medicina e foi fazer ciência de computação pura no Instituto de Computação da Federal do Rio Grande do Sul. Mas é um caso tão raro, mas tão raro acontecer uma loucura dessa que a gente nem espera que aconteça. No mais, ele quer mesmo fazer uns programinhas e ficar orgulhoso do resultado e começar a entender melhor o que ele pode conversar em equipe. Porque hoje em dia a programação é tão complexa que tem que ser trabalho de equipe, né? Ninguém consegue mais dominar todas as tecnologias que existem, maiormente na área de saúde, né? É isso aí. Hoje o Zé Diniz tem que ter um em Natal, o quê? Um médico louquinho aqui, igual... Tem um colega, o Torrino, é o Laurinho, que ele fez informática e hoje ele continua atendendo o consultório porque é do pai dele, ele não quer largar, mas ele vive muito mais de informática do que da Torrino. Eu tive um aluno, o Cardozão, que ele fez engenharia elétrica e da computação na Unicamp e depois fez medicina. E aí eu orientei ele no mestrado, que ele fez um sistema de processamento de imagens médicas para fazer planejamento cirúrgico 3D de cirurgia plástica de ortognática. Então, assim, você tem um cara que tem 2 formações altíssimas, 2 na Unicamp, medicina e engenharia elétrica na Unicamp. O mestrado dele fez com 30 anos.
mas é realmente é muito raro. Se você achar um desse, Denise, você cata o cara e faz trabalhar com você, porque por ser muito raro, né? Eu tinha um programa na Unicamp que eu chamava de Projeto Centauro, que é um híbrido, né? Ok? Só que nem se você me torturar, eu falo quem é o cavalo e quem é o homem, mas essencialmente era um programa de cultivar o híbrido, que era o estudante de medicina que gostava de informática, ou o inverso, né? O cara que fez primeiro informática e depois medicina, ou fez medicina e depois informática, ou enfermagem, etc. Mas esse ele tem um potencial transformador muito grande, né? A Marinês fez um comentário aqui que eu acho que está na linha da Viviane, né? Que o filho dela aprendeu Scratch num curso, né, que na UFSC eles estão trabalhando no projeto de programação na escola. E que aprender é importante porque a gente passa a respeitar, admirar o programador e a conversar com ele. E eu acho que esse é o X da questão, Marinês. Eu falo isso, né? Quando eu fiz a especialização, eu lembro que o meu TCC era sobre o PEP, né? E na minha cabeça, quando eu escolhi uma revisão de literatura, eu tinha certeza absoluta que o problema dos médicos eram os médicos que não entendiam como é que, mas tinha certeza absoluta. E aí, quando eu fiz a revisão, eu entendi que o problema é o pessoal de informática, né? Ou seja, o pessoal de TI não consegue falar com a área de saúde. E aí eu fiz uma reflexão na época, né? O que eu aprendi de saúde dentro da minha faculdade, da minha graduação? Nada. Absolutamente nada. Exatamente. Então, como é que eu saio de lá preparado para conversar com um médico, né, com um enfermeiro, com qualquer pessoa que seja da área de saúde, se eu não tenho nenhum conhecimento? Então, a partir do momento que, se a gente inverte isso também, ou seja, se o profissional de saúde entende um pouco de programação e orienta, né, o trabalho do profissional de TI, acaba facilitando também e muito o processo. Então, esse é um sonho que eu tenho, né, da gente conseguir colocar nas graduações de tecnologia, né, o tema da saúde, né, porque ajudaria bastante aí no desenvolvimento dos profissionais. A gente colocou esse tema na Faculdade de Engenharia Elétrica e da Computação da Unicamp com um enorme sucesso, porque, inclusive, até muitos alunos de engenharia passaram a fazer pós-graduação em engenharia biomédica ou informática biomédica comigo e com outros professores, porque eles se apaixonaram pelo tema, porque nunca tinha sido exposto, como você falou, porque a informática é uma ferramenta geral. Uhum. Tem informática em direito, tem informática em educação, tem informática em ciência humana, tem informática em saúde. Então, não dá tempo, mesmo no curso de 5 anos, você expor o aluno obrigatoriamente a todas essas possíveis áreas de aplicação. Mas a de saúde chama muita atenção, porque você vai lidar com vidas humanas. Então, assim, a pessoa que acha a ciência de computação muito árida, né, muito teórica, muito árida, coisa assim, inverter uma matriz de 100%, ele fala, mas para que eu vou usar isso aqui? Então, se você mostra a aplicação na física, ou na engenharia, em redes neurais, inteligência artificial, daquela inversão da matriz de 100%, ou na saúde, na medicina, que tem várias aplicações para ela, né? Você torna a coisa não somente mais motivacional para o aluno, mas abre um caminho de carreira para ele, que geralmente é raro de encontrar. Eu não conheço nenhuma faculdade, praticamente, a não ser a Unicamp, que oferecia uma disciplina opcional, óbvio, vai ter que ser opcional. Então, o aluno que tem um pai médico, né, é muito comum, né? E ele gostava da área, mas queria fazer exatas em nome da medicina, ele acabava juntando a fome com a vontade de comer e acabava virando meu estagiário, né? Eu era conhecido na Unicamp como catador de louco, quer dizer, aquele que identificava, aqueles que todo mundo identificava com um sujeito ligeiramente anormal, né? Tá certo? O meu chefe na fisiologia, eu sou neurofisiologista de origem, ele falou assim, Sabatini, eu vou te dar uma carteirinha de louco, porque o que é isso de informática na saúde? Então, é muita falta de conhecimento também. É verdade. Mas, enfim, obrigado mais uma vez pelo convite. Sim, já estamos chegando ao nosso final. Tenham gostado. Obrigado, pessoal. Não esqueça de copiar aí a nota compartilhada, tá? Que tem, depois vocês passam a noite, madrugada inteira visitando esses links aí, vai ser bem interessante.
Mais uma vez, em nome do nosso SIG Educação e Saúde Digital, Gilberto, muito agradecido pela sua contribuição. E desde já, se você tiver tempo, participar do nosso grupo, tá? Porque a gente vai ter agora, até o final do ano, uma série de grupos de trabalho para definir currículos, avaliação, até um de cooperação internacional, que vai ter também. Nós estamos terminando de estruturar já os sites de colaboração dos grupos de trabalho, e você, por todo o seu conhecimento, desde já está convidado a ser um dos nossos gurus aqui no nosso bom, grupo. muito obrigado. Tá, obrigado. Gilberto, posso dar uma palavrinha final, pessoal? Claro. É muito rápido, Gilberto. Gostei muito das suas colocações. Na realidade, rapaz, o que a gente entende muito é que as pessoas da área da saúde se sentem muito intimidadas quando você começa a falar dessas coisas, sabe? Eu tenho alguns Luiz colegas... Roberto, nós não estamos ouvindo direito o que você está falando. Está dando muita interferência no seu microfone. Melhorou? Melhorou. Bom, na realidade, eu gostei muito das suas colocações e queria agradecer a sua participação nesse SIG. E, na verdade, o que a gente percebe é que os profissionais de saúde, na verdade, se sentem muito intimidados quando você começa a falar desses termos, alfabetização digital, letramento digital, literacia digital. E eu sempre fico perguntando, outro dia eu ia almoçar lá na faculdade, eu estava trabalhando lá e fui almoçar e tive que ouvir assim uns 15 minutos de um colega me dizendo que precisava arranjar um outro termo, porque se falar em literacia, letramento, etc. e tudo, é a mesma coisa que você está chamando as pessoas de ignorante, etc. e tudo e tal. Quer dizer, todo esse passado conservador que a gente tem na saúde, essa tendência que as pessoas têm de manter o conservadorismo, porque o presencial, o importante é o presencial, etc. E assim, estou imaginando aqui, segunda-feira eu vou conversar com um grupo lá que é de uma área completamente diferente, porque eu conversando com o coordenador de um curso de pós-graduação na área de educação, eu disse para ele, o senhor não acha que tem uma tendência hoje em dia muito grande de trabalhar muito e se preocupar muito com o hardware, com o software, e se esquece muito do people? Aí ele disse, rapaz, que coisa interessante, vamos conversar isso com os meus alunos de pós-graduação. Aí puxou lá um professor francês dele, que falou em tudo, menos no people, e agora não me deixa quieto para falar com o people. Mas eu já sei que se eu for falar a respeito do people com pessoas que são da área de educação, a resistência vai ser muito menor que se eu for falar com as pessoas da área da saúde, né? E assim, eu gostei muito quando eu vi você falando aí nas competências, etc e tudo, que a gente sabe como é aquela história de encontrar o veio da pedra, né? Você bate, até que em um determinado momento você acerta a martelada exatamente onde a pedra já está rachada e ela se esfacela todinha. Pode ser que a gente usando um terminho mais brando, etc. Por exemplo, hoje eu não falo mais em ignorância, eu sempre falo em insciência. Porque ignorância, todo mundo se sente mal, né? Às vezes o sujeito é ignorante mesmo, completamente, absolutamente ignorante, né? Mas se você falar ignorância, Ave Maria, você está falando uma coisa ofensiva. E não é ofensiva. É verdade. Né? E outra coisa que você chamou a atenção aí, que eu acho extremamente interessante, é isso, rapaz, é a falta ainda de opções de diálogo entre as pessoas da área de tecnologia e as pessoas, né, da área da saúde, sem levar para o lado das pessoas da área de gestão e de uma série de outras com as chamadas tecnologias operacionais, né? Sim. Mas, enfim, cumprimos aqui, mas, Gilberto, sou muito grato a você. Por favor, não esqueça de mandar o PDF aí da sua apresentação para a gente ter isso tudo registrado e sair disseminando esses conhecimentos, e agradecer ao professor Sabatini, que participou aí dessa moderação com tanto brilhantismo, somente no momento que eu estou aqui bem ocupado, e só faço agradecer os dois. Muito obrigado, gente. Eu agradeço mais uma vez e contem comigo aí. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gilberto. Tchau, obrigado. Boa noite. Obrigado a todos aí pela participação. Tá. Até logo. Okay.